Bom dia, meus queridos. Hoje nós vamos falar sobre a guerra ao terror. Nós vamos falar sobre o terrorismo e os Estados Unidos da América. Então fique ligado na nossa aula, meus queridos. A guerra ao terror. Com isso, sob o comando do então presidente George W. Bush, os Estados Unidos iniciaram uma frenética guerra ao terror, em que foram gastos centenas de bilhões de dólares. Primeiramente, os gastos se direcionaram à invasão do Afeganistão, em 2001, sob a alegação de que o regime talibã que governava o país daria suporte para a Al-Qaeda. Em segundo, com a perseguição dos líderes dessa organização terrorista, com destaque para Osama Bin Laden, que foi encontrado e morto em maio de 2011, no Paquistão. Então, meus amores, para nós podermos entender essa guerra ao terror, nós precisamos saber o que é o terrorismo. Então, o terrorismo é um conjunto de atos violentos, não legitimados, de atentados, aprisionamento de reféns civis, que uma organização pratica para atingir e agitar um país, criando um ambiente de insegurança e de medo, destruindo assim a capacidade de resistência e a moral de uma população ou de um governo. Então, esse terrorismo, nós podemos observar que esse terrorismo, a maior visibilidade na mídia depois do ataque às Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001. No dia 11 de setembro, sempre a TV relembra esse acontecimento, ao ataque às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, que lançaram os 2 aviões às Torres Gêmeas, em Nova York, causando a morte de cerca de 3 milhões de pessoas. E a última foi encontrada completamente destruída, e a outra foi encontrada completamente destruída na Pensilvânia. Que você pode observar que o terrorismo com Osama Bin Laden houve essa grande proporção, justamente depois do ataque às Torres Gêmeas, que houve uma corrida atrás do Osama Bin Laden. Nós vimos que depois disso houve a guerra no Iraque. Quando ele fala que o inimigo agora é muito mais difícil de combater, uma vez que as armas de destruição em massa não podem ser utilizadas, pois são grupos que atacam e se escondem em meio a uma população civil de inúmeros países. Então, essa guerra ao terror é um inimigo sem rosto, porque esses terroristas se esconde atrás dessa população civil, dentro de qualquer um desses países. Você observa o planisfério aqui, observe que ele está cortado ao meio, né, com a pequena curva ao lado, mostrando a divisão entre esses continentes. Então, você observe que o significado, o plano geopolítico internacional das correções de poder e força entre os estados nacionais após o final da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o enfacelamento da União Soviética. Nós já falamos sobre isso, que a União Soviética se dividiu em 15 nações. Então, esse falecimento, essa divisão da União Soviética em países, que se mostrou ao mundo em 15 nações. Em 1991, o mundo se viu diante de uma nova figura política. Se vocês observarem, nós temos essa divisão, os países do norte e os países do sul. Nós vimos sobre essa divisão que os países do norte são os países desenvolvidos e os países do sul são os países subdesenvolvidos. Com exceção, meus amores, aqui o continente da Oceania, que se encontra países desenvolvidos, ou esses outros países aqui, abaixo desta linha, são os países subdesenvolvidos, como a América Latina, a África, todos esses países aqui que se encontram nesses continentes aqui,
são países subdesenvolvidos. Já os países do norte são os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, a Europa Ocidental, a Europa Oriental, já se encontram como países desenvolvidos. Aí a tia vai colocar um vídeo para vocês estarem assistindo sobre esse conteúdo, a nova ordem mundial. Nós vamos ver a ordem multipolar, a ordem unipolar e logo em seguida a nossa resolução da nossa atividade, da página 42 a 47 do livro didático. Então, vocês respondam, que quando nós retornarmos às nossas aulas, a tia vai dar o visto no livro, tá bom? O mundo multipolar, o mundo unipolar. E agora a tia vai colocar as páginas, a tia agora vai colocar as páginas do livro para vocês estarem corrigindo a atividade, tá bom? Que foi para casa durante essa semana. Capriche na correção. Olhem direitinho e corrijam, certo? E até a próxima aula, meus amores.